Como a imprensa estatal aborda a Lei Magnitsky? A Agência Brasil explica. Mecanismo é usado para punir supostos violadores de direitos humanos. Veículo repercutiu a retirada das sanções a Moraes e esposa. Tá aí na tela para vocês, então, TV estatal, Serrão. De acordo com eles, é uma suposta violação dos direitos humanos. Bom, acabamos de falar aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro, claramente uma violação aos direitos humanos, mas nós temos, infelizmente, tristemente, tantos outros exemplos, Dona Dalgisa, Débora do Batom e o Clezão. O Clezão que hoje nós temos a família dele lutando, infelizmente não temos o Clezão. Pois é, mas agora se a lei está revogada, então o ministro, pelo menos perante os americanos, não é mais considerado um violador dos direitos humanos. Ponto. É isso. Não tem mais o que falar em relação a isso. Os americanos basearam-se em fatos para aplicar essa sanção e agora também aplicam no interesse deles para revogar a sanção. 0-0, Nova Fora, nada. Mais uma vitória do Supremo Tribunal Federal, que eu insisto, hein, é o único que consegue vencer mais que o Flamengo. Impressionante. Doutora Kátia, quero te ouvir aqui a respeito, infelizmente, principalmente para mim, eu sou palmeirense, né? Tá vencendo mais que o Flamengo, o STF, impressionante como realmente não houve um passo atrás, o que nos faz pensar também em relação a alguns juristas que defendem, alguns juristas e alguns políticos e jornalistas também que defendem aquela tese de autocontenção da Suprema Corte. Não existe autocontenção, togados que já chegaram a extrapolar, que já usurparam atribuições alheias, não vão se autoconter, porque a gente sabe que tiranos, que violadores não se autocontêm. Aliás, é princípio do Estado democrático de direito que haja freios e contrapesos em que os diferentes poderes contenham uns aos outros. A separação de poderes não foi criada na humanidade, nas civilizações, por motivos frívolos, foi criada como uma necessidade de que o poder contenha o outro poder, que sejam exercidos por figuras diferentes. Só que no Brasil, a separação de poderes, infelizmente, se tornou uma ficção. Nós vemos um legislativo completamente acovardado, submisso aos desejos de togados. Nós vemos um executivo que é um puxadinho do poder togado, já que o atual ocupante da cadeira do Planalto foi retirado da cadeia pelos seus aliados de toga. Então, o que a gente vê é um único poder. Na prática, um único supremo poder, autoinvestido de atribuições de um poder moderador que não existe na nossa Constituição republicana, pairando sobre todos os outros, desprezando os demais e reinando sozinho absoluto. Esse é o triste retrato do Brasil do final de 2025 e em 2026 só tende a piorar. É hora do VAR no Jornal da Oeste, segunda edição. Em 2017, durante uma palestra em Pernambuco, o ministro Gilmar Mendes defendeu a independência e autonomia dos poderes. Quanto a um possível governo de juízes, acompanhe o que disse o decano da Suprema Corte. É preciso que se respeite a política. Vamos abominar, sim, as más práticas. Mas não se faz democracia sem política e sem políticos. E isso precisa ser reconhecido, e reconhecido pelas instituições. Ah, ministro, quem sabe um governo de juízes ou de promotores. Deus nos livre disto. Deus nos livre disso, fala do Gilmar Mendes há 8 anos, Jorge Serrão, em relação a um poder exagerado dos juízes, a um manda e desmanda. Eu não sei, eu gostaria de confrontar agora esse Gilmar Mendes de 2017 com duas pessoas. Primeiro com ele mesmo, Gilmar Mendes de 2025, e com o Alexandre de Moraes. Eu gostaria muito de saber o que o Alexandre de Moraes pensa a respeito. Pois é, que coisa. E Deus, ainda colocam Deus no meio dessa história. Deus não tem nada com isso, nem com os semideuses que se acham, em algumas situações, acima do próprio
Deus. Essa declaração do ministro Gilmar é muito interessante. E ele que tomou recentemente a decisão de tirar do povo, a decisão sobre impedimento de ministros. Então, é absolutamente incoerente com o que ele disse no passado em relação ao governo de juízes. Temos no Brasil há muito tempo um governo de gente que ocupa o judiciário. Não dá para chamar que seja um governo de juízes. O juiz pratica justiça. E o que estamos vendo no Brasil hoje não é justiça. Então, precisa de coerência. Triste lembrança dessa declaração muito correta do ministro Gilmar Mendes, mas agora o que a gente quer é que a coerência impere. Então, que o povo volte a ter a hegemonia para praticar a política e que escolha melhor os políticos que precisam voltar a fazer política. Esse é o drama brasileiro hoje. Os políticos estão muito ruins porque o povo também os elege muito mal. E aqueles que não são o poder eleito fazem política no lugar dos políticos e do povo. É essa a nossa realidade de hoje. Uma realidade magnífica, podemos dizer assim. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.